Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Essa afirmação de Marta a Jesus Cristo é uma afirmação que deve ser muito bem interpretada por nós cristãos depois da ressurreição de Jesus. Aqui, Cristo Jesus era uma presença física, que enquanto Deus feito homem, não estava presente em todos os lugares. É por isso que Marta diz: se tivesses estado aqui, nesse local, nesse pequeno espaço geográfico. Só que para nós cristãos hoje, a história muda. E o Senhor não está mais presente fisicamente como nós homens, mas agora está presente espiritualmente em todos os lugares, porque é Deus onisciente. Quando nós vemos essa afirmação de Marta, nós poderíamos interpretar que aqueles que estão em Cristo não morrem nesse mundo. Só que não é bem assim. Aqueles que estão em Cristo neste mundo, que estão com Cristo neste mundo, também morrem. Porque a morte faz parte da realidade deste mundo. Porque é inevitável morrer. Todos nós morreremos, porque a morte faz parte da nossa história. Então, nós temos que ter consciência que morre quem caminha com Deus, que morre quem não caminha com Deus. Nós temos que ter consciência que morre quem está em Deus e morre quem também não está em Deus. A morte física, essa que nós temos tanto medo, todos nós passamos. Só que agora, nós temos que compreender o dia de hoje, o dia de finados, comumente chamado, não como uma realidade de morte, mas como uma realidade de vida. Porque Ele ressuscitou. A morte para nós não tem mais aquele sabor tão amargo de desespero, de incertezas. Não. Agora a morte, ela continua com um sabor amargo, mas não tão amargo. Porque agora nós temos consciência, temos certeza que a morte não é o fim, que a morte é uma passagem. E como isso consola o nosso coração, e como nos deixa em paz, de sabermos que aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão. Aqueles que morrem em Cristo estão passando da terra para o céu, para Deus. E esta é a nossa fé católica, apostólica, romana. Então, vamos guardar em nossa mente: a morte não é o fim, é uma passagem. Só que nós temos que tomar consciência que essa passagem aqui, todos nós iremos vivenciar. Só que para nós, o importante não é a morte, o importante não é a passagem,
Mas o importante é o que vem após, que é a ressurreição. Ele ressuscitou. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Quem crê em mim, mesmo que morra fisicamente, viverá espiritualmente. Só que aqui nós temos uma coisa estranha. Nós temos uma coisa estranha. E muitas vezes a gente vê nesses santinhos de missa, de sétimo dia, assim, uma frasezinha assim: aqueles que morrem estão vivos nos nossos corações. Isso não é católico. Não é. Não é a saudade que torna alguém vivo porque eu lembro. Não. O que torna alguém vivo após a morte é a ressurreição de Cristo. Então, ao invés da gente dizer assim, aqueles que morrem estão vivos nos nossos corações, nós devemos dizer, aqueles que morrem estão vivos por causa da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque não sou eu que vou dar a vida no saudosismo, na lembrança do meu coração a alguém. Não. Está vivo porque Cristo ressuscitou e devolveu a vida ao homem. Porque Cristo ressuscitou e nos devolveu a vida. Por quê? Porque Deus não seria tão bom se Ele não devolvesse ao homem aquilo que é próprio da condição do homem, que é viver. Por quê? Porque o homem foi feito, se Deus vive, o homem deve viver também. Só que porque Deus é eterno, nós somos eternos em Deus. Só que aqui também tem outra coisa da escatologia da igreja que a gente precisa compreender. Quando a igreja fala assim, em vida após a morte, a igreja está falando daqueles que se salvam, dos justos que vão para perto de Deus, para junto de Deus. Quando a igreja fala aqui de morte eterna, a igreja está falando de inferno, daqueles que não irão para junto de Deus. Ou seja, a vida para o homem é o céu, a morte para o homem é o inferno. A gente poderia clarear mais o pensamento e dizer assim: a vida para o homem é Deus, e a morte para o homem é a ausência de Deus. Mas nós poderíamos falar ainda mais, numa teologia mais apurada, e dizermos assim: o céu é o próprio Deus. Não esse espaço sideral que a gente vê aí, não. É a eternidade. Esse é o desejo do coração do homem. Quando a igreja ela afirma categoricamente que Cristo ressuscitou e propaga e anuncia isso todo domingo, a igreja com zelo de fé está dizendo para nós: olha, aquilo que é a base da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Porque Ele ressuscitou, Ele provou para nós que é Deus e recriou toda a história da humanidade. Porque muitos de vocês, mesmo vindo à igreja,
muitas vezes tem uma concepção protestante, judaica, de eternidade. Tem gente que pensa que quem morre está dormindo. Isso não é católico, não. Nunca foi. Não é católico pensar que quem morre está dormindo. Não. Essa não é a fé católica. Essa realidade de sono, de dormição eterna depois da morte, é uma realidade antes da ressurreição de Cristo, naquilo que nós conhecemos como mansão dos mortos. Quando a gente professa a fé todo domingo, que a gente diz assim, desceu à mansão dos mortos, não foi ao inferno que Cristo desceu, porque até aquele momento ali não existia uma condenação, mas existia um sono. E se vocês lembram bem daquela leitura do primeiro século, de um autor muito antigo, que a igreja não sabe nem quem escreveu, quando Cristo morre, que nós celebramos no Sábado Santo, no silêncio, onde a igreja está toda desnudada, e a gente diz assim, desceu à mansão dos mortos. Cristo desce ao Sheol, a mansão dos mortos, e vai lá ressuscitar para o julgamento primeiro, e vai atrás de Adão, o primeiro para ressuscitar. Depois daquela realidade ali, quando ele ressuscita, que vem ao mundo, que aparece ressuscitado glorioso, a partir daquele momento, todos que morrem se apresentam imediatamente diante de Deus. Todos. Ninguém está dormindo. Como muitas vezes a gente vê os protestantes pensando que quem morreu está dormindo. Não. Quem morre se apresenta diante de Deus e vai ser julgado por Deus e vai receber a recompensa que em vida lutou para ter. Essa é a nossa fé. Essa é a fé católica. Então, guardem na cabeça de vocês: quem morre não está dormindo. Guardem na cabeça de vocês: quem morre se apresenta diante de Deus e vai receber ali a recompensa. Que recompensa, Padre? O céu para os justos, para os santos. O purgatório para aqueles que são santos, mas ainda não, e que do purgatório vão para o céu. E aqueles que serão condenados à ausência de Deus, ao inferno. Alguns eternamente sofrerão no inferno. Outros tantos passarão pela purificação do purgatório. E outros irão diretamente para o céu. E aí, como eu costumo falar com muita simplicidade para que vocês entendam, quem vai para o inferno, de lá não sai. Quem vai para o purgatório só sai para o céu. E quem vai para o céu, de lá não sai para lugar nenhum. Porque já chegou a glória, a plenitude dos tempos. Vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que o que é que a igreja faz no dia de hoje? Nós não rezamos para tirar ninguém do inferno, porque a gente não tem poder para isso. Nós temos o poder de interceder na comunhão dos santos, para acelerar o processo daqueles que estão se purificando no purgatório, para que de lá vão para o céu. Essa é a nossa fé. É a fé cristã, é a fé católica. Só que nós não podemos voltar a nossa atenção para a morte. Nós temos que gastar as nossas forças
com a ressurreição de Cristo. A ressurreição é real. Por quê? Porque é impossível, minha gente, existir um momento em que a gente não vai mais existir, em que a gente não vai mais ser. É impossível. A nossa capacidade humana não consegue de modo algum pensar que em um determinado momento eu não vou existir mais. A ressurreição é a grande realidade de fé da igreja. E tudo que a igreja faz em vista da ressurreição. Observem que Deus tudo criou, mas Deus não criou a morte. Vejam que nós vemos Deus criando tudo, mas a morte não estava nos planos de Deus, de jeito nenhum. A morte entra na história pelo pecado, e nós morremos fisicamente porque pecamos. E vejam que a nossa salvação também passa pelo pecado. Quanto mais nós pecarmos, mais nós corremos o risco de nos condenarmos. Quanto menos nós pecarmos, mais estamos alcançando aos pouquinhos a salvação. Eu costumo sempre dizer, e vocês já sabem, que o início da santidade se dá quando a gente começa a cumprir aquilo que a gente consegue. Vamos ser determinados naquilo que a gente consegue fazer. E aí a gente vai aos pouquinhos alcançando a nossa salvação dia após dia. E depois a gente vai lutando contra aqueles pecados maiores, mais difíceis da gente conseguir vencer. Mas nós não podemos brincar com a vida, porque vejam uma coisa: Deus já fez a parte dele, nos salvou. Não depende mais de Deus a minha salvação, nem a salvação de vocês. Não dependem mais de Deus. Se você não quiser se salvar, nem Deus poderá te salvar. Olha que coisa. Se você não quiser se salvar, nem Deus vai te salvar. Por quê? Porque Ele não pode se contradizer a si mesmo. Está diante de nós a vida e a morte, o céu e o inferno. Eu digo para vocês, como pastor de coração aberto, quando a gente estuda a teologia, não tem como a gente não se encantar com Deus, e não tem como a gente não temer o inferno. Por quê? Porque o inferno é a total ausência de Deus. Então, no dia de hoje, eu quero exortar vocês não só rezarem pelos mortos, mas rezarem também pela nossa conversão, para que possamos nos converter, para que quando chegue o derradeiro momento da nossa vida, nós possamos nos salvar. Que no dia de hoje nós possamos também, ao pensar naqueles que morreram, pensar também no momento da nossa morte, para que no momento da nossa morte
nós estejamos preparados para morrer. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, o primeiro Papa que renuncia depois de quase 900 anos, 800 e poucos anos, o Papa Bento, em um de seus últimos discursos como Papa, como Pontífice, ele dizia assim: estou vivenciando a última fase da minha vida. Agora vou me preparar para o encontro definitivo com Ele. Entrega o pontificado, entrega a igreja para os cardeais escolherem outro Papa, e ele vai viver no mosteiro, Mater Ecclesiae, dentro do Vaticano, só e unicamente rezando, se preparando para a morte, se preparando para o encontro definitivo com Ele. Oh, minha gente, esse encontro definitivo com o Senhor vai ser uma grande alegria para as almas tementes a Deus, as puras, as santas, as almas que sempre tiveram o desejo de agradarem a Deus e viveram de um modo agradabilíssimo o Evangelho. A sorte desses homens aqui é a felicidade plena, imediata. A grande tristeza e a decepção virá para aqueles que, contemplando a beleza grandiosíssima de Deus, porque Deus é belo, é santo, é perfeito, tomarem consciência naquele momento que sairão da luz para as trevas, tomando consciência de que jogaram a vida no lixo e que agora não tem mais o que fazer, porque a nossa salvação nós construímos em vida. Muitas vezes, como eu digo, muito escrachado, como diz o nordestino, assim, sem rodeio, sem esconder nada. Muitas vezes morrem pessoas que o povo diz assim: ah, fulano foi para o céu. A gente tem hora que a gente se questiona: será mesmo que foi? Porque, minha gente, olha, é uma coisa, uma matemática muito exata assim. O obediente vai para o céu, o desobediente vai para o inferno, ponto. Mas que obediência, Padre? A Deus. Eu sei como padre como devo viver. Vocês, como fiéis, sabem como devem viver, o que devem cumprir, o que devem obedecer a Deus, o que não podem fazer. E se porventura fizerem o que não podem fazer, devem a Deus o perdão pedir a Ele perdão e se reconciliar com Deus. Porque muitas vezes as pessoas não entendem que viver em Deus é viver na obediência a Deus. É claro que nós não conseguimos viver plenamente aquilo que Deus nos pede, a gente não consegue, por isso que a gente reza. Nenhum adulto nessa igreja, começando por mim como padre, a gente consegue viver totalmente aquilo que Deus nos pede, não. Não conseguimos viver de um modo integral, total, pleno aquilo ali, não. É uma grande caminhada, mas nós não podemos desistir jamais. E muitas vezes as pessoas brincam com o que é santo, brincam com o que é sagrado. Geralmente essa igreja fica cheia nessa hora ou outra hora ao longo do dia,
quando tem um caixão aqui, não é? Quando tem um caixão aqui, a igreja enche pela manhã, à tarde. Fora isso, não tem nada, a igreja fica só para a visita. Aí eu queria terminar essa homilia assim. Já pensou se fosse você que estivesse hoje aqui e fosse o dia do seu velório? Você, se estivesse aqui hoje, você iria para onde? Cada um analise a sua consciência. Para onde você iria? Esperemos que ninguém tenha dúvidas. Esperemos que todos nós possamos ter dito assim: olha, eu acho que para o céu não, mas para o purgatório eu acho que sim. Está ótimo. Está ótimo. E é por isso que a gente reza. Rezar não é coisa de quem não tem o que fazer. Ir à igreja não é coisa de quem não tem o que fazer. Quando eu vou à igreja rezar, o primeiro agente da minha oração sou eu. É por mim, pela minha salvação. E depois, pelo outro. E esse deve ser o nosso pensamento. Por quê? Porque a salvação, ela é individual. Primeiro por mim, depois pelo outro. Padre, não seria uma atitude egoísta eu rezar primeiro por mim? Não. Porque se você não estiver em comunhão com Deus, a sua oração pelo outro de nada vai adiantar praticamente. Então, eu quero que vocês voltem à oração de hoje, a atenção de hoje por vocês, pedindo a Deus a graça de se converterem, pedirem a Deus a graça de caminharem na presença dEle, para que um dia nós possamos alcançar o céu. Eu queria terminar a homilia de hoje com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, quando Ele diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Creis isto? E cada um, no âmago do seu ser, responda: creio, Senhor. Creio que Tu és a ressurreição e a vida. E também creio que um dia haverei de Te contemplar face a face no céu. Vamos ficar de pé.